Antes da gente ler 2 Crônicas, capítulo 7, então fecha os seus olhos agora. Respira fundo, eu sei que está calor, está todo mundo suando, isso é maravilhoso, isso é excelente. É melhor você suar aqui para Jesus do que você suar no bailinho, na festinha, fazendo besteira. Então, se for para se entregar, que você se entregue para Jesus e não para o capeta. Feche os seus olhos no seu lugar. Acalma o seu coração. Dá uma respirada funda, bem bonita. Feche seus olhos. Todo mundo, não precisa olhar para mim agora, não precisa olhar para o seu irmão. Feche os olhos de novo. Isso. Respira fundo. Excelente. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito já nesse culto. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Mas eu te peço, Pai, continua falando conosco, através da Tua palavra. Continua, Pai, falando conosco, que a gente possa ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, para que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações, possa cair como uma semente numa terra muito fértil, e que a gente possa dar muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. 2 Crônicas, capítulo 7. Antes da gente ler, deixa eu te dar um contexto do que está acontecendo aqui. Presta muita atenção. Crônicas está no Velho Testamento, tá bom? Isso significa, obrigado Clebão, isso significa que é antes de Jesus Cristo ter vindo, muito antes de Jesus Cristo ter vindo. E aí, 2 Crônicas começa contando de um homem que tinha assumido o reinado. Você sabe muito bem que o rei, ele herda a posição de rei de quem? Como que o cara virou rei? O pai dele era rei antes dele, em nome de Jesus. Vou perguntar de novo, aí você fala assim, ó, ele herda de quem? Aí você fala do seu pai, como se não fosse combinado, beleza? Ele herda de quem? Do pai dele. Fala do pai, alguma coisa, mas fala que é do pai, em nome de Jesus, mano. É fácil essa. Então vamos lá de novo. O rei, ele herda a posição de rei de quem? Do pai. Olha só tem gente que entende aqui de sistema político. E aí, o pai desse rei era Davi. E esse rei era Salomão. Salomão, tá bom? Salomão, então, ele herda o reinado de seu pai, Davi. E quando ele herda o reinado, estou aparecendo no seu stories. Quando ele herda o reinado, ele, então, começa a orar, e o próprio Deus fala com ele. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 1. Não precisa abrir, eu estou contando para você. Mas presta atenção. Tudo que eu vou falar agora é importante para a nossa pregação. Então não brisa. Você vai entender onde a gente está querendo chegar. Então ele começou a orar e Deus apareceu para ele. E Deus falou para ele assim, Salomão, pede o que você quiser. Literalmente, o próprio Deus. Mano, visualiza essa cena comigo aqui, rapidinho. Eu não estou podendo dar aquela esticada na voz, porque eu fiquei rouco. Mas olha só, o próprio Deus chegou em Salomão e falou para ele, meu filho, pede qualquer coisa que você quiser. Se Deus chegasse em você e falasse para você assim, mano, pede o que você quiser. Eu garanto que tem pelo menos aqui uns 10, eu juro para você, que pedindo o que quiser, a pessoa ia pedir um iPhone. Sério mesmo. Nossa Deus, o que eu quiser, me dá um celular. Sendo que ano que vem o celular ia ficar velho, mano. Você tem noção? Deus, eu quero ficar muito rico. Eu quero ficar tão rico a ponto de que eu nunca preciso trabalhar na minha vida. Com certeza essa é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Deus, eu quero ficar muito rico e eu quero morar, sei lá, velho, numa cobertura na praia. Deus estava falando com Salomão e estava falando para ele, presta atenção, estava falando para ele que ele podia pedir para o próprio Deus tudo aquilo que ele quisesse. E Salomão, ele chega e ele pede sabedoria para reinar. Olha só a humildade desse cara.
Ao invés de pedir dinheiro, ao invés de pedir fama, ao invés de pedir ouro, ele pediu sabedoria para governar. Mediante isso, Deus olhou para ele e falou: Salomão, por que você pediu sabedoria e por que você não pediu dinheiro e outras coisas? Eu vou fazer de você muito famoso, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo o resto. Você vai ser muito próspero, você vai ser o rei mais famoso de todos. E aí segue. E havia uma palavra de Deus que Salomão iria construir um templo para Deus. Salomão iria construir um templo para Deus, iria colocar dentro desse templo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um negócio de madeira e ouro que simbolizava, que representava a presença de Deus. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, na verdade até o 5, que ele conseguiu construir esse templo para o Senhor. Ele construiu esse templo suntuoso, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. Ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele desejava fazer para honrar o Senhor. Presta muita atenção, o templo, nessa mensagem que nós estamos falando, é extremamente importante. Então fala assim, o templo. Fala de novo, o templo. Agora pega essa palavra, o templo, guarda numa caixinha, nós vamos precisar dela já já. Guardou na caixinha? Não esquece. Aí, Salomão então, conseguiu construir o templo. Eles levam a Arca da Aliança para um lugar lá no templo, reservadíssimo, um lugar que não era qualquer pessoa que podia entrar, um lugar que era chamado Santo dos Santos. Fala, Santo dos Santos. Eles levam então a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos. E quando eles fazem isso, a presença de Deus vem sobre eles, eles não conseguem nem ficar de pé no lugar. Mas beleza, depois disso então, Salomão vai fazer uma oração para dedicar, para consagrar aquele templo que ele havia construído para o Senhor. E aí no capítulo 6 de 2 Crônicas, presta atenção, ouço ruídos. No capítulo 6 de 2 Crônicas, ele então faz uma oração, uma das orações mais bonitas da Bíblia. A oração dura o capítulo inteiro. Salomão pedindo para que Deus habite no templo, Salomão pedindo para que Deus tenha misericórdia do povo, caso o povo peque, que Deus possa estender perdão sobre o povo. E Salomão começa a orar, ele começa a orar. E aí no final do capítulo 6, a oração dele é assim, ó: e agora, levanta-te, ó Senhor, e entra neste teu lugar de descanso, junto à arca, símbolo do teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó Deus, vestidos de salvação. Alegrem-se teus servos leais em tua bondade. Ó Senhor, não rejeite o rei que ungiste. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi, que era o pai dele. 2 Crônicas 7, versículo 1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Presta muita atenção. Salomão ora, ele fica o capítulo 6 inteiro orando, falando: Deus, encha esse templo com a tua presença. Deus, encha esse templo. Venha habitar no meio de nós. Deus, venha. E quando ele termina de orar, Deus vem sobre aquele templo. E a presença de Deus era tão forte que as pessoas que estavam lá, elas não conseguiam entrar no templo. Elas tinham que ficar do lado de fora, porque a presença de Deus era muito forte e eles não conseguiam entrar. Agora, presta atenção. O templo, ao contrário do que você pode estar pensando, para nós hoje, o templo não é a igreja, não é o prédio, não é o concreto que você está pisando, não é isso aqui. O templo sou eu e o templo é você. Você é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Jesus Cristo habita em você, você é morada do Pai.
E assim como naqueles dias o templo havia ali a habitação, um lugar reservado para a presença de Deus, no seu coração deve haver um lugar reservado para que Deus habite em você, para que Jesus habite em você, para que o Espírito Santo de Deus habite em você. Isso foi conquistado para você na cruz de Jesus. A gente cantou aqui a música do Pra Sempre, o véu tu rompeste. Sabe que eu não sou vocalista, tá? Mas enfim, você entendeu? Sabe o que isso significa? Isso significa que o véu que separava aquele lugar do Santo dos Santos, aquele véu, ele se rasgou quando Jesus morreu na cruz. Houve um terremoto, os céus escureceram e aquele véu se rasgou. Quando aquele véu se rasgou, isso significa que agora não há mais separação entre eu, você, entre nós e Deus. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Presta atenção. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Então a caixinha que eu pedi para você guardar do templo, agora você pega essa caixinha e você usa. E você vai falar assim, o templo, fala bonito em nome de Jesus, o templo sou eu. O templo sou eu. Não precisa responder, só pensa. Antes da gente seguir aqui para o versículo chave da nossa pregação, eu só quero que você pense, o que você tem feito com o seu templo? Porque se a Bíblia diz que que o seu corpo é templo do Espírito Santo, eu só quero te perguntar, e pensa. Porque normalmente quando a gente faz essas perguntas, tem uma mania feia e errada do diabo de olhar para o outro, de falar assim, você sabe o que você fez essa semana, né? Eu estava lá, eu vi. Para de olhar para o outro e olha para você em nome de Jesus. O que você está fazendo com o seu templo? Se você é a habitação do Deus Altíssimo, você está vivendo de forma digna de ser o templo do Senhor? Ou quando as pessoas olham para você, falam assim, esse cara, não é possível, com as atitudes desse cara, não é possível que ele tenha Deus no coração. Pense a respeito disso. Mas essa não é a chave da nossa pregação. Porque depois dessa experiência, a glória de Deus encheu o templo, aquelas pessoas não conseguiam nem entrar naquele lugar. Depois dessa experiência, então, Salomão voltou para sua casa e alguns dias depois, numa noite, Deus vem e responde à oração de Salomão. Deus vem e começa a falar com ele. E agora você vai para 2 Crônicas, agora sim, sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Dá um amém, um aleluia aí, em nome de Jesus. Não, peraí, se você vai dar um amém, um aleluia, você dá valendo, em nome de Jesus. Vamos lá de novo aqui, ó. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Acabou de chegar para mim que nós temos mais de 600 adolescentes hoje presentes. Dá um amém, glória a Deus aí no seu lugar, mano, em nome de Jesus. É nóis. Tamo junto. Eu faço isso aqui, o povo pensa que eu estou fazendo coisa do demônio, mas eu não tô, tá? Isso aqui, ó, em linguagem de sinais, significa I love you, tá ligado? Ó, eu te amo, é isso aqui, tá? Não estou fazendo nada do Satanás, não. Senão o povo pensa, ó, o Davi fazendo chifre do capeta no púlpito. Não é isso, não. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença, afastar-se de seus maus caminhos, ou aqui pode estar escrito na sua Bíblia, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra. Ou na sua Bíblia pode estar escrito sararei. Vem no começo do versículo, se meu povo que se chama pelo meu nome. Fala bonito, se meu povo que se chama pelo meu nome. Fala de novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sabe o que isso significa? Deixa eu te explicar. Os israelitas eram o povo escolhido de Deus. Deus os escolheu para se revelar para eles e assim se revelar para o restante do mundo.
A Bíblia diz que a salvação veio dos judeus, é lógico, porque Jesus era judeu. Então aquele povo era o povo que se chamava pelo nome do Senhor, porque eles poderiam, com legalidade, com legitimidade, dizer: nós somos o povo de Deus. Agora, depois que Jesus veio, a promessa do Espírito Santo se cumpriu, o Espírito se derramou sobre todos os povos, e agora o povo de Deus não é mais o povo exclusivo, não são mais os judeus, não são mais os israelitas. Agora, todo aquele que nele crer, agora é adotado, você recebeu o direito de ser filho de Deus, e você também é povo de Deus. Isso significa que o povo que se chama pelo nome de Deus, agora somos eu e você e qualquer pessoa no planeta que creia no nome santo de Jesus. Você e eu somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Agora, nós devemos andar conforme o povo de Deus, porque ser parte do povo de Deus nos traz benefícios, nos traz bênçãos, nos traz herança de vida eterna, mas também te traz responsabilidade. Agora você deve andar como Jesus andou. E aí a gente chega na segunda parte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se ou se humilhar, talvez está na sua Bíblia, se humilhar. Claramente esse versículo está falando sobre arrependimento, sobre perdão de pecados. Você é inteligente, você já entendeu. Agora, por que se humilhar? Afinal de contas, nós estamos vivendo um tempo, um momento, onde eu trabalho com adolescentes. Você sabe disso porque você está aqui. E aí o adolescente dá vacilo com o pai, dá vacilo com a mãe. Aí ele vira e vem conversar comigo. E eu falo: você tem que pedir perdão para o teu pai. E eu chamo o pai, e aí eu coloco o pai aqui, a mãe e o menino. Aí ele vira para o pai e para a mãe e fala assim: pai, perdão, eu errei. Vira as costas e sai andando. E essa não é a postura de arrependimento e de pedido de perdão que a gente tem que ter para com nossos pais. E se essa não é a postura que a gente tem que ter com os nossos pais aqui da terra, imagina qual deve ser a sua postura quando eu e você vamos orar e vamos pedir perdão pelos nossos pecados diante de Deus. Jesus fala uma parábola muito interessante, que ele fala que um dia no templo tinha um cara, um religiosão, e tinha um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos ali está representando o pior tipo de pessoa. Está representando alguém que cobrava impostos de forma errada, representando alguém que roubava dos outros, e o religiosão está representando aquele que acha que é santo, aquele cara que paga de santo. E a Bíblia fala, Jesus fala que os dois estavam orando. E o religioso, ele começa a orar, e ele fala assim: Deus, eu sou bom demais, eu sou fera. Graças ao Senhor que eu não sou igual a esse cobrador de impostos, esse bandido sujo e imundo. Ainda bem que eu não sou como ele, porque se eu fosse, olha só como eu estaria perdido. Enquanto esse cara fazia essa oração arrogante, fazia essa oração, o outro, o cobrador de impostos, ele fazia a seguinte oração: Deus, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos e de olhar para o céu. E a Bíblia diz que ele batia no peito e falava assim: Deus, perdoa os meus pecados, eu sou pecador. E ele batia no próprio peito. E aí Jesus diz: aquele que saiu da oração justificado, aquele que recebeu a salvação, foi aquele que se humilhou. E não aquele que estava orgulhoso, achando que era melhor do que os outros. Segunda Crônica 7,14 fala que nós devemos nos humilhar na presença de Deus. O negócio é que o mundo prega o inverso. Lá fora você vai escutar que você nunca deve se humilhar, que você nunca deve abaixar a cabeça para ninguém, que diante de qualquer pessoa, que diante de qualquer problema, que diante de qualquer situação, levanta a sua cabeça, bate de frente, se preciso for, vai para a briga, vai para a confusão, sai na mão com quem precisar. Mas não abaixe a cabeça para ninguém, nunca se humilhe, porque se você se humilhar, a galera vai querer deitar em cima de você. Não é isso que a galera fala? Eu estava conversando com os meninos ali na entrada, eles estavam me contando de uma briga covarde que aconteceu numa escola. Sabe por que isso acontece? Porque a galera não entende que nós devemos ser humildes como Jesus foi. É por isso que essas coisas acontecem. E a Bíblia está dizendo para mim e para você: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se eu e você, tem alguém aqui que é povo de Deus,
A gente acabou de cantar, eu sou casa, então dá um amém aí no seu lugar. Se você é povo de Deus, quando você estiver orando na presença de Deus, você deve sim se humilhar. Isso não é vergonha nenhuma, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é soberano, Deus criou você, Deus criou o planeta Terra, Deus criou os oceanos, Deus criou as estrelas, Deus criou tudo. E diante dele, a minha postura e a sua postura não deve ser outra, senão nos humilharmos na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e reconhecendo quão pecadores nós somos. E aí o versículo segue, se humilhar e orar. A humilhação está diretamente ligada à nossa oração. Sabe por quê? A gente estava conversando no discipulado esses dias, no grupo de discipulado, eu, o Jean, o Rael, o nosso discipulador é o pastor Domingos. Aí a gente estava conversando com ele lá no grupo de discipulado, e aí a gente estava falando como nós estamos vendo pastores na internet, no Instagram, no YouTube, como nós estamos vendo orações de arrogância. Orações de pessoas que chegam perante Deus cheio de direito. Chega diante de Deus se achando bom demais. Deus é meu, me dá porque é meu por direito. Deus eu quero, Deus eu posso. E chega diante de Deus como se Deus tivesse que nos servir, como se Deus tivesse que fazer alguma coisa por nós, sendo que Ele já fez tudo. Ele já enviou Jesus, Ele já te salvou. Se as coisas parassem por aí, já estava bom demais para nós. Mas além de toda a salvação que Ele nos concedeu, Ele nos concede ainda herança, assim como Jesus Cristo. Ele te concede bênçãos, Ele te concede Espírito Santo, Ele te concede dons espirituais. Então a gente ainda sai no lucro. Só que as pessoas viram diante de Deus com uma petulância, com uma arrogância. Deus, eu quero, eu posso, Deus faz. E se essa oração arrogante não é respondida, então essa mesma pessoa vira e fala assim: Deus não é bom, da maneira como Davi prega lá de sexta-feira, porque eu orei e Deus não me respondeu. Então Deus não é bom, Deus não é esse Deus de bênção não, porque eu orei e Deus não falou comigo. E não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que a gente tem que orar ao Senhor humilhado. E se a gente orar dessa forma e buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, a Bíblia diz que eu e você, nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas da nossa vida nos serão acrescentadas. Então nós nos humilhamos, nós nos ajoelhamos na presença de Deus, e nós clamamos pela sua presença, pelo seu reino, para que Ele se manifeste em nós. Nós clamamos orando, olhando para Jesus. Buscar a presença de Deus significa que nós estamos olhando para Deus, olhando para Jesus. Não é orar olhando para nós. É tudo sempre voltado para mim, é tudo sempre voltado para o eu, é tudo sempre eu sou no centro, eu mereço, eu posso, eu faço. E a Bíblia não é sobre mim, nem sobre você, a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia é sobre a glória de Deus. Eu e você, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Jesus Cristo. Então quando a gente ora, é nos humilhando na presença de Deus, olhando para o Pai, e se arrepender dos seus maus caminhos. Oração tem tudo a ver com arrependimento. E está rolando um movimento aí agora, que arrependimento é de boa. Está rolando agora um estilo de pregação aí, que para você se arrepender, você não precisa se humilhar na presença de Deus. Que para você se arrepender, foi mal, velho. Minha garganta hoje está osso, eu estou rouco, eu estou me forçando aqui o máximo. Nossa, peraí, continua aí orando no seu lugar, em nome de Jesus. Ora por mim aí. Amém. Está rolando esse movimento de que a oração não deve envolver lágrima, não deve envolver o seu sentimento de pecador. Eu não estou falando de acusação, porque não é Deus que te acusa, Deus te ama, Deus olha para você e te abraça, quem te acusa é o capeta. Mas o que eu estou falando é que você deve se ajoelhar na presença de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das coisas erradas que você tem feito. Davi, o que são os maus caminhos? Você sabe muito bem o que são maus caminhos. Mau caminho é pornografia. Pornografia é um péssimo caminho para você seguir. Masturbação, um mau caminho.
péssimo para você seguir, isso destrói a sua vida, isso acaba com você. Ficar mandando fotinha para os outros. Snapchat com pouca roupa. Foto de WhatsApp. Ah, o que você está usando aí? Deixa eu ver seu pijama. Você acha que eu não estou ligado nesse tipo de conversa, parça? Isso é um mau caminho. E um caminho te leva para algum lugar. Se você pega um caminho, é porque você está indo para algum lugar. Se esse caminho é mau, chuta aí, para onde esse caminho vai te levar? Quem falou inferno? Exatamente. Um mau caminho não é o caminho que te leva para o céu. Só existem dois caminhos. Ou o caminho do céu, ou o caminho do inferno. Não tem meio termo. A gente não está aqui para ficar passando pano, brother. A gente tem que falar da realidade. E a realidade é que a sua eternidade e a minha eternidade, a nossa eternidade está em jogo. E cabe a você decidir. Você vai querer passar a sua eternidade no céu ou não? Se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe o que é um mau caminho? O uso de drogas. Ah, Davi, mas é de boa, mano. Maconha é uma planta. Vai nessa onda. Ah, Davi, mas, cara, tava na festa, tava todo mundo tomando, só tomei um gole, velho. Vai nessa onda. Uma vez um menino veio conversar comigo, Cássio. Aí ele falou assim pra mim. Ele falou, Davi, eu tô afim de ir numa festa assim, tal, no baile, tal. Porque eu gosto muito de dançar. Vai ter uns funk lá, mas é de boa. Eu gosto de dançar. Falou assim pra mim, eu vou só pra dançar. Eu não vou pra fazer nada, não. Eu não vou pra usar droga, eu não vou pra beber, eu não vou pra fumar, eu vou só pra dançar. Ele falou pra mim. Eu falei, é mesmo, filho? Você vai só pra dançar? Ele falou, eu vou só pra dançar. Eu falei, não, mano. Se você vai nesse bagulho aí, já vai já pra arregaçar, mano. Já bebe, enche a cara, já usa droga, usa cocaína, faz tudo, mano. Que você vai pro inferno, vai rodando, brother. Você vai pro inferno por pouca coisa? Já vai direto de uma vez. Enquanto você está aqui, louvando a Jesus, levantando as suas mãos e glorificando a Deus, quantos dos seus amigos estão lá fora seguindo maus caminhos? Enquanto você está aqui, cantando que Jesus reina na sua vida, enquanto você está aqui adorando ao Deus Criador de todas as coisas, quantos dos seus amigos estão lá fora seguindo maus caminhos? Quantos te chamaram hoje para seguir maus caminhos? Quantos estão programando para depois do culto seguir maus caminhos? Pensa bem. Se arrepender dos seus maus caminhos, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha presença, afastar-se, arrepender-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. O nosso perdão dos pecados é Deus que concede. Eu e você, a gente não pode fazer nada. É Deus que nos santifica, é Deus que tira o pecado de nós. É Jesus Cristo que tira o seu pecado e Ele conquistou isso para você na cruz. E quando a gente faz isso aqui, quando a gente ora dessa forma, Deus vem e Deus não sara somente a nossa vida, mas Ele sara a nossa terra. O nosso lugar, a nossa cidade, o lugar onde você e eu habitamos. Se nós fizermos isso nessa noite, existe uma promessa que Deus vem e Deus restaura a cidade de Marília. E nós precisamos de restauração. Não só em Marília, no Brasil e no mundo. Eu li uma notícia essa semana. Uma menina da Malásia lançou uma enquete no Instagram dela. Será que eu devo morrer? Sim ou não? 66% das pessoas responderam que sim, ela deveria morrer. E ela foi e se matou. Aí você pode falar assim, nossa, que menina cabeça fraca, nossa, que isso. Primeiro, nós não estamos em posição de julgamento, você não sabe o que essa menina estava passando. Segundo, ela precisava de Jesus, ela precisava da graça de Deus para ela não desistir da vida dela. Ela precisava de Jesus na vida dela, entender quem ela era, e assim ela não ia desistir da vida dela. Terceiro, quantos de nós, nessa enquete, iríamos votar sim, você deve morrer? Ah, mas eu votaria só de zoeira. Pois é, olha a consequência das coisas, olha para onde as coisas estão indo.
E você ainda me pergunta se eu acho que a nossa terra precisa ou não ser sarada, se eu acho que Marília precisa ou não do perdão de Jesus Cristo, da graça de Deus. Sim, eu acho. Nós precisamos urgente de transformação. Quantas coisas ruins você não vê acontecendo? Quantas pessoas você não vê na sua sala que se machucam, que se automutilam? Quantas pessoas você não conhece que já passaram por depressão, que já tiveram vontade de se matar, ou que têm vontade de se matar? Quantas pessoas você não conhece que não querem mais viver, querem desistir da própria vida? Quantas pessoas você não conhece que por uma carência, que por falta de atenção, ficam se prostituindo, ficam ficando com um monte de gente, faz sexo com um monte de gente, com risco de pegar uma doença, um monte de coisa? Quantas pessoas você não conhece que se afunda no álcool e depois chega falando, nossa, foi muito louco e tal, mas você sabe que aquela pessoa tem o coração vazio? E talvez eu possa estar falando de você. Talvez eu possa estar falando de atitudes que você comete. Mas veja bem, eu não estou aqui te acusando. Eu estou falando para você que existe um outro caminho. A gente falou sobre os maus caminhos, mas existe o caminho bom, o caminho que te leva para o céu, o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A salvação, ela foi conquistada por você na cruz. A salvação é de graça. Basta você crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou, crer que Ele é o Filho de Deus. E o perdão de Jesus vem sobre a sua vida. O sangue te lava, o sangue te cura. E você então tem a sua vida transformada. Você passa a viver em santidade. Você passa a fluir nos dons. Você passa a andar na presença do Espírito de Deus. Você passa a desfrutar de coisas maravilhosas. Abandona a podridão desse mundo. E agora você está vivendo na presença de Deus, porque Deus te escolheu. Deixa eu te falar um negócio, o mundo parece interessante, parece, mas existe algo muito melhor. E esse algo melhor se chama Jesus Cristo. Jesus é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. A presença de Deus é muito melhor, a santidade é muito melhor, a vida em comunidade, em união com seus irmãos é muito melhor, ser parte do corpo de Cristo é muito melhor. E com certeza, viver a eternidade na presença de Deus, louvando a Ele junto com os irmãos, é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Quando a gente está falando aqui, a gente não está falando simplesmente sobre o agora. Tira a sua cabeça do agora, tira a sua cabeça do hoje e olha para frente. Onde que você quer estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? E o mais interessante, onde você quer estar quando a sua vida chegar ao fim? Porque se Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja, eu e você, todos nós teremos um fim. Em algum momento eu e você, nós vamos morrer. E a Bíblia nos diz que a morte não é o fim. A gente parte então para a vida eterna. No fim da sua vida, para onde você quer ir? Qual é o caminho? O que você quer fazer? Você é templo do Espírito Santo, Deus habita em você, Deus te escolheu e foi o próprio Deus que te colocou nesse lugar que você está sentado hoje para ouvir essa palavra que você está ouvindo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem alguém que está buscando avivamento na cidade de Marília aí, velho? O avivamento vai começar quando eu e você, quando nós começarmos a orar e buscar a manifestação da presença de Deus e a transformação da nossa cidade, a cura da nossa terra, da cidade de Marília, começa com os nossos joelhos dobrados na presença de Deus. A gente sempre fala sobre avivamento. Avivamento é a palavra do momento. Avivamento está na moda. Conferência de avivamento. A gente vai ter uma conferência de avivamento aqui. Quantos querem viver um avivamento? Quantos querem pagar o preço e orar pelo avivamento? Levanta a mão e dá um amém. Está vendo como o grito dá uma diminuída? As coisas têm um custo, existe uma responsabilidade de seguir a Jesus. Deus te chama hoje para abraçar essa responsabilidade, abraçar quem você é filho de Deus. E hoje, nessa noite, nessa vigília, nós vamos orar por você, nós vamos orar por essa cidade, nós vamos orar pelo seu bairro, pela sua casa, pela sua escola, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos nos arrepender. E eu tenho certeza que Deus vai cumprir essa promessa e vai enviar o seu Santo Espírito e vai transformar a nossa realidade. Eu creio que nós vamos ver histórias
na cidade de Marília, de pessoas sendo transformadas, o pior da sua sala, o pior da sua escola, o que dava mais trabalho, o que mais arrumava briga, o mais boca suja, o que mais se machuca, o que mais se corta, o mais violento, essa pessoa vai se tornar tão parecida com Jesus que ninguém vai nem reconhecer, vai falar, meu Deus, o que aconteceu com você? E ele vai responder assim, foi Jesus! E isso começa com a nossa oração. Levanta no seu lugar, fica de pé. A nossa vigília já está começando. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não converse com ninguém agora. Começa a louvar a Deus agora. Começa a louvar a Deus agora no seu lugar. Não precisa de música, você não precisa de instrumento. Você só precisa levantar a sua voz. Na hora de conversar um monte de bobagem, a gente está disposto a conversar. Agora começa a conversar com o Espírito Santo de Deus. Levanta a sua voz em nome de Jesus. Começa a falar, Deus venha sobre nós. Deus fala conosco, Pai. Deus nos toca. Deus, nós queremos transformação na nossa cidade, Pai. Deus, nós queremos um avivamento. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Deus, transforma a nossa cidade. Deus, nós nos humilhamos na Tua presença, nós reconhecemos que só o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós reconhecemos que só existe um Rei, e esse Rei é Jesus. Estabeleça o Teu reinado sobre nós, Pai, nessa noite. Estabeleça o Teu reino sobre a Tua igreja. Estabeleça o Teu reino na primeira igreja batista. Estabeleça o Teu reino no ministério multi, Deus. Estabeleça o Teu reino na nossa vida, Pai. Deus, nós nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo quem o Senhor é, Pai. E te pedimos, Deus, faça algo no nosso meio nessa noite, Pai. Faça algo no nosso meio nessa noite. Se você quer viver essa revolução na cidade de Marília, se você quer viver essa transformação, eu quero te pedir, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Venha mesmo, venha mesmo.